Hoje a gente veio com a invasão Tupiniquim 2.0 e o canal tá aí aberto para espaço de fala sobre os convites, então eu não poderia trazer, né? Deixar de trazer as pessoas que fazem esse canal. Estou com vocês, Reginaldo. Salve! Marcelo. E Joyce, a nossa convidada. Eu também tô como convidada aqui, então hoje a gente vai trazer um assunto que tá muito na atualidade, mas de uma forma diferenciada, que a gente já não esperava, talvez, acontecer nesse canal. Mas a pedidos, vai rolar. Hoje a gente vai falar sobre masculinidades e trouxemos um time para falar sobre esse assunto, já que ele é um assunto que não fica somente isolado a homens. Ele precisa ser discutido por uma sociedade por completo. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre as masculinidades, a gente precisa falar sobre uma construção. E essa fala eu vou passar para o Reginaldo. Bom, vamos lá. Historicamente falando, a gente precisa entender algumas questões aí, né? Homem, mulher. E suas diretrizes, né, enquanto seres pertencentes dessas situações. Vamos nos remeter à Grécia Antiga aqui, né? Vamos falar das questões do ponto de vista democrático. Mais ou menos no século V a.C., para ser um cidadão ateniense, e falando de Atenas especificamente, a gente necessariamente tinha que ser o sexo masculino, não podia ser escravo, e a exclusão da maior quantidade, que a gente pode dizer assim, era de mulheres. As mulheres elas tinham uma função básica, e dentro dessa função básica, 3 diretrizes: casar, reprodução e criar o filho para o Estado. E dentro desse contexto ainda tinha que ter pelo menos um filho do sexo masculino. Então, toda essa transformação ficava a cabo da mulher. Então o homem ele não tinha um referencial, e se tivesse um referencial ele criava meio que um estereótipo. Dentro desse contexto, passando por Oriente, passando por África, por Ásia, Europa, Oceania, a gente tem um modelo masculino que até hoje é latente na questão tanto das culturas locais quanto das culturas mais estendidas. O homem é ele que era o provedor, é ele quem ia à guerra, é ele que deixava a mulher e os filhos em casa, então ele tinha que se sentir forte, bravo e não demonstrar fraqueza. O homem ele não poderia demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Partindo dessa premissa, esse homem ele começa a criar alguns modelos, e esses modelos, obviamente, são situações que nós podemos transpor, por exemplo, para o mundo atual, o mundo contemporâneo, século XXI. É uma coisa que a gente havia discutido anteriormente, como o homem não chora. O homem não pode chorar, o homem tem que ser bravo. Isso é uma questão viking também, nórdica, né? Do homem guerreiro, o homem forte. Dentro de algumas culturas não tão exploradas, a gente pega também, por exemplo, as culturas indígenas, o menino bravo, o menino guerreiro, o menino do sexo masculino. E a gente não sentiu tanta fragilidade, e fragilidade não da palavra propriamente dita, mas da questão da sensibilidade por trás desse indivíduo, por trás desse guerreiro. Em algumas sociedades, o homem que perdia a sua família, o homem que perdia algum ente querido, ele não tinha tempo de sofrer. E não tendo tempo de sofrer, ele não tem tempo de chorar, ele não tem tempo de extravasar. E ele deixava para depois, e esse deixando para depois criou-se um loco, criou-se uma estigma do que o homem ele não pode chorar, ele não pode ser fragilizado. E isso a gente está falando do homem do ponto de vista patriarcal, a gente não está nem discutindo outras nuances, outras questões, como propriamente a questão da homofetividade, que existe sim historicamente desde sempre. A gente está discutindo a questão desse homem bravo, esse homem guerreiro, esse homem forte, o homem que não pode chorar. Essa é a imposição de padrão, né? Essa condição. É uma imposição de padrão, tanto do ponto de vista cultural e do ponto de vista até ideológico. Algumas culturas que impuseram. Eu vou dar um exemplo claro. No filme Drácula, né? A História Não Contada, onde os turcos otomanos impunham
né? Toda uma questão bélica, guerreira do seu povo sobre os povos vencidos. Isso também é uma questão de masculinidade aflorada e imposta. Né? Isso não é nem uma questão de discussão, é uma questão histórica, é um fato. É um fato. Até de imposições. Lembrando desse fato, que momento que a gente, trazido pelo Reginaldo, a gente pode falar dessa situação da linguística. O quanto a linguística ela atingiu a masculinidade do homem? Vocês podem trazer isso pra mim, vocês dois? Bom, então, pensando na linguística aplicada à crítica, que é onde eu tô, né, o campo no qual eu atuo, a linguística ela vai pensar o ser como ser social. E as pessoas são constituídas socialmente, né, socio-historicamente. Então, a gente estuda bastante a questão de Vygotsky, né, que o ser ele vai se constituir, a pessoa se constitui esse jeito na relação com o outro, e na relação com o outro, essa imposição de padrão vai determinar muito do que esse homem vai ser. Né? Porque o que é dito, o que é colocado, o que a linguagem traz é que o homem ele precisa ser forte, o homem não chora, o homem é bruto, o homem ele é aquele que provê, são coisas que são ditas muitas vezes e aí é incutido na pessoa e a pessoa acaba se tornando, muitos acabam se tornando dessa forma por uma construção social, outros se violam para ser dessa forma, porque precisam ser aceitos dentro dessa sociedade, né? E quando a gente pensa que eu mudo, o materialismo dialético de Marx vai falar disso também, né? Eu mudo o meio me muda, é uma relação dialógica e dialética que a gente tem com o meio e com a outra pessoa. E aí vem alguém te diz que você tem que ser assim, você vai, tenta mudar aquela pessoa, e nessas relações a gente foi construindo modelos que a gente tem hoje de masculinidades. Então a gente tem modelos de masculinidade que estão fundamentados numa construção sócio-histórica e que são, sim, em alguns momentos tóxicos e não tóxicos somente para aqueles que não são homens, mas são muito tóxicos para os homens também, né? E eles precisam falar disso, porque enquanto mulher preta, eu tô aqui para falar sobre um olhar de masculinidade, mas eu tô teorizando sobre. Sim. Entretanto, eu não consigo falar com a mesma firmeza de alguém que vive nessa situação. O lugar de fala, o lugar social dessa pessoa, de dizer o que é estar nessa situação. Não é o seu protagonismo nesse caso. Então, por favor, Marcelo, você pode dar esse protagonismo para a nossa conversa? Fazer o possível. Complementando o que a Joyce falou, que é muito interessante, sobre a questão da língua, da linguagem ainda, a gente acaba chegando na questão da comunicação. E esse eu acho que é uma lacuna muito intensa sobre a não necessidade que teoricamente a masculinidade impõe de expressar o que sente, o que pensa. Então, isso vem perpetuado em várias esferas da cultura, tanto do ponto de vista do humor, e o humor é um grande agente de reprodução de estereótipos, né? O humor pode parecer a coisa mais inocente do mundo, mas qualquer um que trabalhe com humor, com comédia, que pesquise, sabe que nenhum gênero é tão ligado a uma sociedade quanto a comédia. Então, se você quer entender uma sociedade, olha do que ela ri. Você vai entender muito dela, né? E, assim, pelo humor, por outros mecanismos, você consegue perceber esse padrão de que a mulher é emotiva, entre aspas, e o homem é racional. E, portanto, tudo aquilo que foge da razão não cabe ao homem discutir, não cabe ao homem pensar. E você vai criando uma questão de silenciamento, de não comunicação. O isolamento que vem disso, porque um menino, um homem que sente um turbilhão de emoções, de sentimentos, de dúvidas, ele sente que ele é único naquilo, porque nunca ninguém falou que o homem sentiria aquilo. Volta no velho clichê do homem não chora, né? Então, esse dom, né, essa questão de reconhecer-se no outro, Machado trata muito disso na literatura dele, de dialogar com o outro, quando você nega o direito da fala, e muitas vezes é um paradoxo interessante, né? O homem é o que mais pode falar, mas sobre alguns assuntos. Existe o assunto sobre o qual ele não fala. Cabe à mulher falar no ambiente privado. Em geral, é o tema da dúvida, da discussão. E você vai, por esse mecanismo, criando seres humanos que não se dialogam e, por não ter o contato com outro ser humano, se apegam a valores que muitas vezes não fazem sentido naquele universo para ele mais. Então, como ele não tem outra pessoa para trocar uma experiência, trocar um questionamento, tudo que ele tem para fazer são valores que muitas vezes não respondem àquilo que ele quer ser, a quem ele é. Mas, como a Joyce falou, ele se mutila, ele se dobra e ele, para não sentir que tem algo errado com ele, muitas vezes ele vai atrás desse padrão, né? Sim. E aí
agora a gente vai para um segundo momento.